Fala galera, beleza? Vamos lá então a nossa aula de número 5 do nosso curso Design Thinking na Prática. Vamos falar sobre como lidar com os ruídos dentro do espaço de criação do Design Thinking. Então pessoal, vamos lá. Zona de ruídos, vai aparecer na tela e vocês vão acompanhar comigo. Primeiramente, as ideias surgem. Após o surgimento das ideias, gera-se discussões e diferentes perspectivas. Então perceba, como vocês estão vendo aí na tela, perceba que várias pessoas ao mesmo tempo tendo diversas ideias, umas similares, outras não tanto, outras totalmente distintas, do propósito da criação do produto ou do serviço. Então veja, nesse montante de ideias que a equipe discute, existe uma zona de ruído. O que é a zona de ruído? Não há consenso, não há entendimento. Então, muitas pessoas falam muitas coisas, uma quer que a outra ideia seja escutada, seja ouvida, seja aceita. Outros querem tirar a ideia do colega e quer somente a dele, a do outro colega. Enfim, há nesse momento aí uma possibilidade até mesmo de conflito se não houver empatia, como nós falamos dentro da exploração anteriormente. Então, se a gente não souber identificar isso, a gente vai ter problemas quanto a esse momento de criação, né? E quem é que faz isso? Como eu falei, o PO, o Product Owner, né? O gerente, o líder, a pessoa que estiver apta ali a filtrar essas ideias e concretizá-las de forma prioritária e de forma também até urgente, se for o caso. Então, pessoal, depois disso nós temos a priorização e seleção. E temos também o agrupamento e consolidação. O que significa a priorização? Foi o que eu falei. Priorizar as mais relevantes, as mais importantes e necessárias para a criação. Então veja, aquilo que foi importante vai para cima e aquilo que foi menos importante vai para o meio, para o final. Como eu falei já no vídeo anterior. Nem todas as ideias serão aceitas, óbvio, mas nem todas também serão descartadas. Elas serão usadas num outro momento, elas ficarão numa fila de espera. E quando a gente tiver novamente uma oportunidade, essas ideias, sem sombra de dúvidas, elas serão usadas para a criação de novos produtos ou de novos serviços. Então, é priorizado e depois que é priorizado, elas são agrupadas, como eu acabei de falar, tá, pessoal? Concluindo a priorização de seleção e também o agrupamento de consolidação, ela vai para o ponto de definição. É aí neste momento que será definido o que será feito. Nós vamos criar um mouse, nós vamos criar uma tela, nós vamos criar um teclado, um microfone, nós vamos criar uma caneta, nós vamos criar um livro, elaborar um livro, nós vamos elaborar um móvel para a sala, nós vamos elaborar uma peça para o computador, nós vamos elaborar aí uma peça para o automóvel, enfim, é esse ponto de definição que nós vamos discutirmos todos, né, a equipe em si, e neste momento nós vamos entender o que será melhor avançar ou não, ou tirar aquilo realmente que não importa. Um grande inventor, né, todos nós conhecemos, chamado Steve Jobs. Vou colocar na tela para vocês aí. O Steve Jobs era um mestre em gerenciar a zona de ruído, porque ele era o PO, como eu falei, ele era o Product Owner, ele era o gerente, ele era o líder, ele era o cara que filtrava as ideias para que essa zona de ruído não tornasse perigosa para o seu momento de criação e não se tornasse algo danoso para o seu negócio. Ele gerenciava toda essa área de ruído, né? Ele chamava isso de campo de distorção da realidade. O que ele quis dizer com esse campo de distorção da realidade? Ele queria dizer que todas as ideias que surgiam ali pela equipe, elas poderiam ser danosas ao ponto de colocar tudo a perder se não tivesse alguém para gerenciar isso, né? Porque muitas ideias fogem realmente do campo imaginário. Muitas ideias muito loucas, mirabolantes, realmente que naquela ocasião parece uma coisa louca, naquele cenário, naquele momento ali.
mas aguardando o tempo, né, aguardando ela madurar e o tempo evoluir junto àquela ideia futuramente, seja lá o tempo que for necessário de maturação daquela ideia, ela pode se tornar uma peça-chave e fazer com que o seu negócio suba um patamar muito alto mesmo. Aquilo que antes era obsoleto tornou-se algo agora totalmente inovador. Steve Jobs, ele é um desses caras. Ele usava muito a intuição dele, a forma de experiência que ele adquiriu na vida, óbvio, além do conhecimento, mas ele usava muito a intuição. Ele dizia, não, essa ideia não vai prosperar, essa ideia não vai crescer, essa entra para a lista de espera, essa vai avançar. Então, dentro da sua equipe, tá, sempre existirá, não tenha dúvida, quando você for contratado por uma empresa para trabalhar como Design Thinking, terá um Product Owner, terá um PO para definir as ideias juntamente com a equipe. Há momentos que a equipe não prevalecerá tanto em termos de decisões. Há momento que, quando tiver para decidir de fato, várias ideias na zona de ruído, muita disparidade entre elas, o PO decidirá, tá, pessoal? Aqui nós temos uma dica para lidar com a zona de ruído, né? Vou colocar na tela aí, tem um time box. Professor, o que é o time box? É a data ou tempo para acordar, né? Para conectar as coisas, para entender melhor as coisas. Existe um tempo para isso, tá? Por exemplo, uma sessão de reunião, de tempestade de ideias, que a gente chama dentro da administração de brainstorm, né? Que é uma geração de ideias, de estipular um tempo limite e tal. A sugestão aqui, pessoal, é discutir pelo menos 3 horas. Pelo menos 3 horas. Beleza, existem empresas com equipes menores que vão discutir isso por 1 hora, talvez 1h30, 2 horas, 30 minutinhos. Depende muito também da maturidade da empresa, do movimento que circula dentro da cabeça de cada pessoa no que se refere à criação. Então isso varia muito. Depois da discussão de 3 horas, estipulado pelo Time Box, significa dizer que as ideias que surgiram neste tempo serão as que vão compor o seu cronograma e o seu projeto. Então perceba que quando você estiver no espaço de criação, terá um líder, terá uma pessoa responsável que vai cronometrar isso. Dificilmente esse tempo vai ser estourado. Após a discussão dessas ideias, né, esse tempo de 3 horas estipulado, por exemplo, como foi mencionado aqui, é concluído, né, concluiu essas ideias, o que será feito? Cada um vai fazer sua votação, ver qual a ideia mais importante que está alinhado, né, aos interesses da empresa de criação e também se vai de fato surtir algum efeito para o consumidor final. Após isso, né, segue-se para o próximo estágio. Beleza, pessoal? Venha comigo, tamo junto, valeu!